Bom dia, boa tarde, boa noite, docente Abílio e colegas. Hoje venho aqui apresentar o trabalho da resolução do exame, ou seja, do exercício, que decorreu em maio de 2024, no primeiro semestre, no ano de 2024, onde este exame era constituído por 5 partes. Como pode ver que tinha a primeira parte, a segunda, a terceira parte, a quarta parte e por fim a quinta parte, onde eu vou começar por falar da primeira parte. Mas primeiro permita-me apresentar e dizer que eu chamo-me Shelton Neves, estudante de Contabilidade e Auditoria, e venho cá apresentar-lhe a resolução do exame normal do primeiro semestre. Onde na primeira parte era um exercício que tínhamos que fazer o balanço inicial, a elaboração de fichas de armazém somente pelo critério FIFO, lançamentos nas operações de diário geral e passagem para razões esquemáticas pelo método FIFO também, ou seja, com o segundo lançamento, podemos dizer assim. E por fim, o IVA apuramento, ou seja, apuramento de IVA, razões esquemáticas e preenchimento do modelo. Sendo assim, começo por falar do balanço inicial, que o balanço inicial tem que constar os valores iniciais, ou seja, do início de janeiro, como aí diz que a empresa Muxa Comércio Geral Limitada, em sede de Maputo, tinha no início de 2023 os seguintes valores, ou seja, esses valores são os que têm que constar no balanço inicial. Sendo assim, disseram que tinham dinheiro em cofre de 100 mil, depósitos à ordem no banco de 1 milhão, depósitos a prazo, por aí vai, escritórios para empresas, 2 milhões, fornecedores, 1 milhão, por aí vai. Sendo assim, vamos à resolução, ou seja, o que íamos fazer no balanço inicial? Dizer que primeiro o balanço inicial tem uma característica única, que sempre o total de ativos tem de ser igual ao total de capital próprio mais passivos. Sendo assim, eles disseram que nós tínhamos ativos tangíveis de 2 milhões. Então, vamos lá ver aqui, ativos tangíveis, escritórios da empresa, sim, 2 milhões, está certo. Temos também nos ativos, tínhamos o dinheiro em cofre, 100 mil, depósito à ordem, 1 milhão, depósito a prazo, 1 milhão e 500, ou seja, no total seriam 2 milhões e 600, como pode ver. Caixa e banco, 2 milhões e 600. Tínhamos também os clientes, que equivalia a 500 mil, ou seja, 500 conta corrente. Também tínhamos podemos dizer, tínhamos também os outros devedores que ficam nos outros ativos correntes, que era de 100 mil. Como pode ver, o total disso deu 5 milhões e 600 mil. Sendo assim, eles não haviam nos dado o capital próprio. Sendo assim, eu deixei o capital próprio e saltei para os passivos. Os passivos, onde temos os fornecedores, valem 1 milhão, empréstimos obtidos, também tínhamos os impostos a pagar, outras contas a pagar. Como pode ver aqui, onde vem fornecedores, 1 milhão, empréstimo obtido, curto prazo, 1 milhão e 500, INSS em dívida, ou seja, isso significa que é imposto a pagar, 200 mil, trabalho em salário e dívida, sei lá o que é IVA, em dívida, ou seja, IVA a pagar, ficava aí 300 mil os impostos a pagar. Total dos passivos deu 3 milhões, ou seja, fizemos a diferença do total menos o passivo para achar a situação líquida, ou seja, o capital próprio, que deu 2 milhões e 600, ou seja, 2 milhões e 600 é o capital social da empresa. Somando o capital social da empresa mais os passivos, dava 5 milhões e 600, como pode ver, foi igual ao total dos ativos, ou seja, está certo esse exercício. Depois, fomos já para a elaboração de ficha de armazém pelo critério FIFO, que, como pode ver,
temos aqui a ficha de armazém pelo critério FIFO. E primeiro permita-me dizer que o que significa FIFO. FIFO significa First In, First Out, ou seja, as primeiras mercadorias a entrar na empresa serão as primeiras mercadorias a sair da empresa. Dito isso, vamos ver como é que ficou aqui os resultados, ou seja, começando pela existência inicial, que já tinham no estado em janeiro, no início do ano, que pode ver que tínhamos mercadorias de 10.000 kg cada 40 meticais. Isso é equivalente ao 400.000. Pusemos aqui como entrada. Depois, dia 2, temos fala da compra de mercadorias, onde aqui também calculamos 5.000 vezes 60, podemos ver que foi nos dar 300.000. Então, temos o lote 1, acrescentamos o lote 1 e 2 aqui em baixo, que é o 300.000. Depois disseram que houve uma venda de mercadoria, com IVA incluído, mas aqui a gente não vai muito, não vamos nos focar muito aqui, mas dizer que foi venda de 7.000 kg, ou seja, sendo que é o método FIFO, quer dizer que as primeiras mercadorias serão as primeiras mercadorias a sair, a gente vai ter que tirar 7.000 mercadorias do lote 1. Ou seja, só vão restar 3.000 quantidades no lote 1. Como pode ver aí, temos 7.000 vezes 40, deu 2.800.000. E restou, desculpa, deu 280 e restou 120.000 de valor, ou seja, 3.000 quantidades ao preço unitário de 40. E podemos ver que o lote 2 manteve-se, não foi alterado. Depois, o dia 4, disseram-nos que houve uma compra de 5.000 a 75, 5.000 a 75, como pode ver aqui. Então, tivemos, como pode ver aqui, fizemos 5.000 vezes 75, deu 365 como terceiro lote. E depois disseram-nos que houve também uma venda de pronto pagamento por 10.000 kg, ou seja, vamos ter que tirar 10.000 kg do nosso lote, ou seja, no primeiro lote tiramos os 3.000 que tinham, sendo que é o método FIFO, ou seja, as primeiras mercadorias são as primeiras a sair. Aqui também 5.000 que tiramos do segundo lote. Faltava mais 2.000 quantidades para saírem as quantidades, ou seja, tiramos mais 2.000 do lote 3, então ficou 2.000 vezes 75, deu 150. Restaram 3.000 quantidades no lote 3, foi o que nós fizemos e deu o valor de 225 como lote 3, ou seja, restou somente 225 do valor no lote 3, ou seja, 3.000 quantidades. Vamos agora para o diário geral, onde aqui não vou demorar muito a explicar, mas dizer que em primeiro lugar fizemos a reabertura descrita, né? Não há muito o que explicar, onde só extraí os valores podemos dizer do balanço inicial, como também podemos dizer do início de janeiro, para aqui, onde temos os débitos e os créditos, como pode ver. Também o capital social pela reabertura. Depois do dia 2, eles já disseram que houve a compra, né? Mas o IVA, ou seja, sendo que houve uma compra, quer dizer que será um IVA dedutível, que é o IVA de compra, pronto pagamento, ou seja, disseram que foi via transferência bancária, ou seja, pelo banco. Então, a gente vai aqui na resolução, como pode ver, pusemos a conta 2.1, compra, IVA dedutível, também um banco, porque foi pronto. Sendo assim, fizemos 300.000 vezes o 16% foi nos dar 48.000, então tivemos, ou seja, o banco acreditou 348, foi quem pagou pela transferência bancária. Nós pagamos pela transferência bancária, então o nosso banco acreditou 348.000. Depois temos que fazer outro lançamento, que é da entrada de mercadoria no armazém. Como pode ver aqui,
onde entra a conta 22221 e debita e credita, desculpa, a conta 21. Como pode ver, há uma diferença aqui, debita aqui, credita, porque sempre que eu comprar, você está a entrar mercadoria no armazém, então ela vai acreditar. O terceiro lançamento, que diz que o terceiro lançamento vem dizer que houve uma venda com IVA incluído, ou seja, a prazo de 5 dias. A prazo significa que entra a conta 42 de fornecedores. Sendo assim, permita-me dizer que primeiro temos que expurgar o IVA, que é dividir pelo 1,16, o valor total que tínhamos. Então, terceiro lançamento, tínhamos aí 812, expurguei o IVA e vimos que o IVA liquidado, que é o IVA da venda, era de 112 mil. Somando os 700 mil mais o 112, vai nos dar 812, que foi o cliente, ou seja, o cliente comprou, ou seja, ele vai debitar porque fez a aquisição. E nós, como estamos a vender, a conta 7 vai acreditar. Fazemos outro lançamento, que seria o lançamento dos custos de inventários a debitar e a mercadoria a acreditar, ou seja, pela saída de mercadoria. Temos aqui o lançamento 4, que também é a mesma coisa, um lançamento de compra. Fizemos praticamente a mesma coisa que fizemos no lançamento 2, ou seja, dia 2, onde efetua-se uma compra. Da forma que eu vejo, parece que foi uma compra a prazo. Então fizemos a mesma coisa, conta 21 a debitar, calculamos o IVA dedutível, que é o IVA de compra, e pusemos no fornecedor o total desses dois somatórios aí no fornecedor. Fizemos o lançamento de entrada no armazém também, que é o valor da ficha do armazém, esqueci de dizer isso. O valor sempre do segundo lançamento é o valor que fica na ficha do armazém, como podem ver. Como podem ver, 375, aqui também 375. Sendo assim, vamos para o dia 5, onde houve uma venda. Desculpa, houve uma venda. Sendo que houve uma venda, a gente faz lançamento de venda, ou seja, acredito que tenham dito que foi a pronto pagamento. Vamos ver. Dizem que foi venda a pronto pagamento, sim, por isso que entra a conta 11, caixa geral. E dizem que também, vamos ver aqui, dizem que também mais o IVA, ou seja, tivemos que calcular o valor, tivemos 1.500.000 vezes 16%, temos o IVA, e esse valor foi o total que vamos pôr ali na conta 11 caixa geral. Fizemos o lançamento de mercadoria, que era da saída, que teve o somatório de 570. Pode ver aqui, pode somar aqui na ficha do armazém. Esse 120 mais 300 mais 150 vai dar 570. Depois temos outros lançamentos aqui, como o lançamento dia 10, onde disse que efetuou-se o pagamento de 50%, ou seja, aos fornecedores. A gente devia 1 milhão aos fornecedores, pagamos 50%, ou seja, a pronto pagamento, ou seja, a Caixa acreditou e 42 debitou pelo recebimento do valor. Dia 15 diz que o cliente pagou, né? Diz que o cliente pagou, ou seja, recebeu-se a dívida do cliente e em cheque, ou seja, recebeu-se em cheque 25%, até aqui recebemos 25% do que o cliente estava a dever-nos. No dia 16, dia 16 diz que dia 16 eles disseram que pagamos, foi pago, ou seja, o IVA que estava em dívida, pagou-se o IVA via conta bancária, ou seja, o banco acreditou. Dia 17, aqui não me explicar, né? Efetuou-se o pagamento, então o banco vai acreditar e a conta do IVA vai debitar pelo recebimento. Dia 17 diz que reembolsou-se o valor de empréstimo de 50% com uma taxa de juros, e dia 18 pagou-se o salário em dívida via caixa. Ou seja, dia 18
pagou-se os trabalhadores por caixa, ou seja, o caixa vai acreditar 200 mil e vamos debitar pelas remunerações pagas aos trabalhadores no lançamento 17. Há muito que explicar, simplesmente o banco recebeu os 800 mil, ou seja, mais os 50 dos juros. Fazendo IVA apuramento, extraímos os valores do IVA dedutível que tivemos na resolução do exercício e também do IVA liquidado. Sendo assim, levamos estes para a conta 4431, onde o IVA dedutível que está a débito vai creditar como lançamento 2 e volta a debitar no IVA apuramento. E os que são do IVA liquidado, eles são credores, ou seja, vão debitar, depois voltam a creditar no IVA apuramento. E depois fazemos o somatório dos dois e vemos que isso seria seria um saldo credor, ou seja, porque o crédito é maior que o débito. Sendo que o crédito é maior que o débito, significa que este é um IVA a pagar, porque o crédito é maior que o débito. Sendo assim, pelo valor de 244, levamos esse lançamento número 5 para a conta 4437 e vai acreditar. E vemos que também sim é um saldo credor, ou seja, devido a um saldo credor, é um IVA a pagar. Parte 2 já fala de salários. Tanto de Juma, aí fala aqui, pode ver. Diz que a empresa tem os seguintes trabalhadores, etc. Juma 40 mil, 3 dependentes. A Xaxa 60 mil. João 10 mil e a Irara 200 mil. Sendo assim, vamos fazer aqui os cálculos. O que eu fiz, já me dizem que recebe, o Juma, desculpa, dizem que recebe 40 mil. Então fomos para a ficha que tivemos a disponibilidade dos salários. Vimos que o valor mínimo é 32.750. Sendo assim, calculamos pelo coeficiente que seria desse próprio 40 mil, do intervalo de 40 mil, que foi de 0,20, mais o número de dependentes, sendo que dizem que ele tem 3 dependentes. O valor que se usa é do 1.600, que se for para a tabela, vai encontrar esse 1.675. O IRPS foi dar 3.125. Calculamos o INSS, como pode ver, no 4% de 3%, obtivemos os valores e o 7% seria o 2.800. Depois calculamos o saldo, ou seja, o salário líquido, que é o salário bruto menos o IRPS menos o 3%. Calculamos e vimos que tivemos o valor de 35.675. Fomos para a Xaxa, que diz que recebe 60 mil, ou seja, o procedimento é o mesmo, que é pela forma de salário bruto menos o limite vezes o coeficiente mais o número de dependentes. Ou seja, a Xaxa usa, vai estar no mesmo lugar, e podemos ver que a Xaxa tem apenas um dependente, ou seja, só vive com uma pessoa, podemos dizer assim. Então calculamos o valor, 60 mil menos 62.660 vezes 0,20 mais 1.725 vai nos dar 1.125. Calculamos o 4 e o 3%, obtivemos os dois valores, 7%. Mas o João, na vez do João, é um pouco diferente, porque se formos a ver, numa tabela de salários, vamos ver que só começa a partir de 20 mil, ou seja, 20.250 é onde começa a fazer-se o cálculo de IRPS, sendo que o João recebe 10 mil, ele não está sujeito ao cálculo de IRPS. Sendo assim, temos aí, calculamos apenas o INSS e o saldo, ou seja, salário líquido. Arara, mesma coisa, calculamos, como já havíamos calculado anteriormente, não há muito o que explicar. Fazemos o mesmo procedimento, vamos à tabela, vemos os valores que merecem estar no número de dependentes. Dizem que a Arara
não vive com ninguém, ou seja, tem 0 dependentes, ou seja, vive sozinha. E o seu salário final, ou seja, tem um IRPS 46 mil e aqui 3%, 4%, salário líquido 147.945. Depois fazemos aqui o preenchimento. Fazemos aqui o preenchimento da folha de salário, onde fazemos, não há muito que explicar, preenchemos aí com os salários de Juma, Chacha, João e Rara. E RPS são os que calculamos, pomos 3%, 4% e total 7%. O saldo líquido é o que também calculamos. Pomos aí todos o saldo líquido, como de Juma, Chacha, João, Irara. E depois fazemos o somatório, ou seja, o total destes todos aí. O salário bruto fazemos 40 mil mais 60 mais 10 mais 800, fundos de 310. Salário líquido fazemos também um somatório para baixo, fundos de 244 mil. INSS de 7% deu uns 21.700 mil. Foi também o IRPS de uns 56.305. Foi o 3.125 mais 7.125 mais 46.055. Agora vamos fazer, dizem que querem também dizem que querem pagamento de área geral, pagamento de salário, INSS e por aí vai. Sendo assim, fizemos o lançamento desses no Diário Geral, onde são os totais, no Diário Geral vão entrar os totais desses próprios valores. Pagamento de salário, 244.325, não há muito o que explicar, remunerações a pagar, porque pagamos os salários aos trabalhadores e o banco acredita, porque o valor sai do nosso banco. INSS, ou seja, estamos a pagar o imposto ao governo, e debita na conta do governo e credita na nossa conta pelo pagamento de imposto de salários. Temos o IRPS também, que é um outro imposto que paga-se ao governo, ou seja, o Estado ganha e o nosso banco também debita e credita, ou seja, é um gasto para nós, uma despesa que temos que pagar perante os impostos. Vamos para a parte 4, que diz que temos aqui, desculpa pela demora, temos aqui a parte 4, que diz que em janeiro de 2019, a empresa Ability, especializada em fogo de artifícios, comprou por 1 milhão de meticais, cuja a vida útil estimada foi em 4 anos. E não se fixou qualquer valor residual, se não temos valor residual. Diz que o fabricante estimou a vida útil da viatura irá percorrer 500 mil km. No primeiro ano percorreu 250, no segundo ano percorreu 150, no terceiro ano percorreu 50 mil e no quarto também 50 mil. A linha fácil, o cálculo das amortizações por método constante, desgaste funcional, soma disto. Ou seja, nas amortizações existem 3 métodos que pode-se fazer o cálculo da amortização, que são cotas constantes, desgaste funcional e soma de dígitos, onde vou-vos explicar aqui e vou-vos mostrar como é que resolvemos isto na prática. Em primeiro lugar, fiz o cálculo pelo método de cotas constantes, que quer dizer que a cotas de amortização será constante para todos os anos, como pode ver aí, ano 1, 2 e 3 na tabela, e 4 é a constante de 250, que foi feita pela fórmula de valor residual, valor de aquisição menos valor residual, que é igual a 0, dividido pelo 4, que é a vida útil desse bem estimado. Pode ver aí que foi de 4 anos e o valor da compra da viatura foi de 1 milhão, o valor de aquisição nesse caso. Depois calculamos já as amortizações. Dizer que a amortização é feita pela forma do valor, ou seja, a amortização anual que apanhamos, vezes a constante, ou seja, do próprio ano. Do ano 1 seria 250 vezes 1, é igual a 250. Do ano 2 seria 250 vezes 2, que dá 500 mil. Ano 3 deu-nos 750, ano 4 deu-nos 1 milhão. Esses valores nós preenchemos aí na amortização acumulada na tabela.
O valor contabilístico é feito pela diferença do valor de aquisição menos a amortização acumulada de cada ano. Ou seja, do ano 1 foi 1 milhão menos 150, do ano 750. Ano 2, que temos a amortização acumulada de 500 mil, podemos ver foi 1 milhão menos 500 mil, do ano 500, e assim sucessivamente até chegar ao valor contabilístico do ano 4, que temos 1 milhão menos 1 milhão, que é a amortização acumulada do ano 4, que temos valor contabilístico igual a zero. E como pode ver, o valor contabilístico do último ano deve ser sempre igual ao valor residual do próprio exercício, ou seja, se desde que o valor residual é igual a zero, quer dizer que o último ano do valor contabilístico também deve ser igual a zero. Se dissesse que o valor contabilístico seria de, vamos supor, 100 mil, aí também teria que vir como valor contabilístico do último ano 100 mil. Não foi o caso, foi o caso do zero. Depois temos o desgaste funcional, que tem a fórmula que diz que é a utilização vezes a capacidade dividido pela capacidade vezes o valor da aquisição menos o valor residual. Ou seja, calculamos tudo. Primeiro ano disseram que teve uma utilidade de 250 km, o segundo ano de 150, como pode ver aí. E calculamos vezes o valor da aquisição menos o valor residual, deu uns 300 mil. Ano 3, disseram que foi 50 e se for nos dar 100 mil. O ano 4 também 50 e foi a mesma coisa, deu-nos 100 mil, como pode ver. São esses valores que fomos preencher na tabela, né? Como pode ver, preenchemos na tabela o 500 do primeiro ano, segundo ano 300, quarto ano 100, terceiro ano 100, quarto ano 100. Depois fizemos também a amortização acumulada, que é o somatório do primeiro mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, até o ano em que foi o último ano. Foi o que fizemos aí. Não há muito o que esconder. O primeiro ano foi de 500, o segundo ano foi o 500 mais o 300, tivemos 800. O terceiro ano foi o 500 mais 300 mais 100, que foi do terceiro ano, tivemos 900. E o último ano foi de 1 milhão, como pode ver aí. Valor contabilístico é o valor da aquisição menos a amortização, ou seja, pode ver aí que é a diferença, ou seja, diríamos que foi 1 milhão menos a amortização do primeiro ano, que é de 500, 1 milhão menos 500 dá 500, 1 milhão menos 800 dá 200, 1 milhão menos 900 dá 100, 1 milhão menos 1 milhão daria zero. Foi o que aconteceu aqui, não há muito o que explicar. Pomos aí na tabela, vemos também que o valor contabilístico é igual ao valor residual no final do ano. Soma de dígitos, o que consiste em soma de dígitos? Sendo que disseram que foi de 4 anos a vida útil estimada deste próprio bem, soma de dígitos consiste em dizer que é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que totalizando vai ser 1 mais 2, ou seja, dá 3, mais 3 dá 7, mais 4 daria 10. Sendo assim, a gente faz aí, quer dizer, que a soma de dígitos em 4 anos é de 10. E é feito pela o ano, ou seja, da vida, dividido pela soma de dígitos vezes o valor da aquisição menos o valor residual. Foi o que fizemos aí, calculamos esses valores e pode ver que obtivemos as amortizações acumuladas, tivemos também o valor contabilístico, que é a diferença do valor da aquisição menos a amortização acumulada, que pode ver aí, preenchemos a tabela. Primeiro ano 400 das cotas de amortização, depois segundo ano 300, depois 200, depois 100. A amortização acumulada tivemos também aí 400 mais somatório, 700 e por aí vai. Não há muito o que explicar, o valor contabilístico, como já havia dito, é a diferença. Como pode ver também, aqui o valor contabilístico é igual ao valor residual no final do ano. Depois aqui pediam que fizéssemos o método, o registro no diário geral, pelo método indireto das cotas constantes e método direto do desgaste funcional. Ou seja, cotas constantes está aqui. Fizemos o método de cotas constantes, que é o método indireto, e o método
desgaste funcional foi de 500, não há muito o que explicar. A diferença é que no método indireto usamos a conta de amortização 382 e no método direto usamos os ativos tangíveis, ou seja, da aquisição do 324. Pelos custos da conta C1, são custos de inventários e por aí vai. Depois, a linha C falaram que houve uma reavaliação, querem que a gente calcule essa reavaliação no valor de 100 milhões de um ativo tangível de vida útil estimada em 4 anos e a reavaliação foi de 50 mil. Sendo assim, o que eu fiz? Eu vim para aqui, calculei a amortização acumulada em 3 anos, vimos que foi, 2 anos, vimos que foi de 50 milhões. Esse próprio valor pomos aqui como saldo inicial, 50 milhões. Temos também a conta 329, que é de 100 milhões. E depois fazemos o cálculo da reavaliação, podemos ver aqui 100 milhões vezes 0,50, que é o coeficiente da reavaliação, tivemos aqui 50 milhões. E este próprio valor entrou como aqui, primeiro lançamento, depois fazemos o da amortização acumulada, foi de 25 milhões, pode ver que tem aqui. Este valor veio acreditar na conta 5,6, ou seja, excedentes, e o valor da amortização no lançamento 2 veio debitar no excedente também 25 milhões. Vemos que é um saldo credor, como pode ver. Vamos para outro lançamento, outro exercício que fala do abate. Sim, mas como dizer que aqui então vimos que ficou 25 milhões, aqui 50 milhões, ou seja, é um saldo credor de 25 milhões. Calculamos aqui, pode ver, para quem não percebeu, os 100 milhões dividido pelo 4, que deu-nos, podemos dizer, 25 vezes 2 foi dar 50 milhões, porque aqui disseram que foi-se nos 2 anos, já passado 2 anos eles queriam a amortização, sendo que nós não tínhamos a amortização de 2 anos, tivemos que calcular a amortização de 2 anos, só que fiz logo tudo de uma vez. Tivemos também aqui no lançamento 2, ou seja, exercício 2, que fala de a empresa Última Chance, LDA, procedeu a um abate da sua viatura, cujo valor da aquisição era 5 milhões e 400, a amortização acumulada de 4 milhões e o valor a pedido foi vendido por 100. De princípio já dá para ver que foi menos-valia, mas vou explicar o porquê que foi menos-valia. Fizemos aqui o cálculo, ou seja, usamos os razões esquemáticos, onde temos aqui a conta 324, que foi do ativo, do ativo. Tivemos a amortização, que disseram que foi de 4 anos, e fica a acreditar, saldo inicial. E vamos por o lançamento número 1, de novo a débito, na conta 68, e o lançamento 2, de novo a crédito, como pode ver aí, na conta 68. Disseram que efetuou-se uma venda, sim, recebeu-se 100 mil. Esse 100 mil pusemos aí na conta 68, estava a débito, foi ficar a crédito, ou seja, bem abatido foi vendido. E como é que podíamos perceber que foi menos-valia? Ou seja, íamos fazer o cálculo do valor contabilístico de 1 milhão e 400 menos os 4 milhões da amortização, e teríamos 1 milhão e 400 como valor contabilístico. E dizem que venderam já 100, ou seja, vemos logo que não houve uma mais-valia, porque o valor em que vendemos esse bem não excede ao valor contabilístico, é menor que o valor contabilístico, ou seja, tivemos também uma perda de menos-valia. Por isso que temos a conta 68, que é de abates, né? Vamos aqui explicar. Basicamente é isso. Tivemos aqui um saldo devedor de 1 milhão e 300. Como pode ver. Depois, vamos para a parte 5, que é interessante. A parte 5
diz que a sociedade Last Oportunidade S.A. constituiu-se em Maputo, com um capital de 10 milhões, subdividido em 10 ações, ou seja, aí calculando vai dar 10 milhões. Cada ações, acionistas entregaram 40% de dinheiro como primeira prestação. Pretende-se o registro no Diário Geral. Fizemos aqui o registro no Diário Geral, onde teremos a subscrição e etc. Como pode ver aqui, dizem que foi 10 milhões, ou seja, a primeira parte. A conta 1.3, que seria os investimentos financeiros. E o capital próprio, né, em que foi o capital da empresa, ou seja, da Last Oportunidade. Como pode ver aí, a sociedade, 10 milhões, fica crédito porque é um capital social e um investimento que eles fizeram de 10 milhões de BIT. Depois, o segundo lançamento, que seria da subscrição do capital, onde a conta 452 entra em ação, onde levamos o valor que estava na conta 113 e sai do crédito, vai debitar na conta 452, como pode ver. Então, teremos aí a conta 452 a debitar 10 milhões e a conta 1.3 a acreditar 10 milhões, diferente do lançamento 1, que eles ficam a debitar e que ficam a acreditar pela subscrição. Depois, pelo último, que seria a realização, porque eles disseram que efetuou-se um pagamento ao banco de 50%, ou seja, de 40%, desculpa, entregaram 40% em valor como primeira prestação, foi o que aconteceu aqui. Sendo que entregaram 40%, vemos 10 milhões vezes 40%, onde está 4 milhões. Ou seja, o banco recebeu, ou seja, por isso que fica a debitar os 4 milhões e por fim a conta 452 de subscrição acredita 4 milhões. Depois vamos para o último exercício, que diz que em maio do corrente ano, a sociedade com seu A e B, LDA Limitada, com capital de 400 milhões, subdividido nas duas seguintes cotas, sócio A, sócio B, 300, sócio A, sócio B, desculpa, 100 mil, ou seja, temos um capital social de 400 mil. Como verá daqui a pouco, temos um capital social de 400 mil, como pode ver aqui. Fizemos o primeiro lançamento, onde a conta 452, ou seja, dos sócios, ou seja, dos subscritores. Temos sócio A, sócio B, 300, 100 e o capital social de 400, que é o total dos dois, pela realização do capital. E depois eles dizem que o sócio A entregou os seguintes valores para a sua realização, onde entregou um numerário de 200 milhões e também um depósito à ordem na conta de 250, ou seja, vemos que o sócio A entregou a menos, entregou 250, como pode ver. Vamos ter que acrescentar a conta 54 de prêmios, ou seja, deixou uns 50, deu os 50, né, nesse caso. Deu os 50 a mais pela realização, ou seja, a conta 1 vai debitar, é um ativo, 200 mil, a conta do banco vai também debitar 50 mil e pusemos a outra conta de prêmios de 50 mil, que foi o valor a faltar, porque isso dava 250, sendo que o sócio tinha 300 como capital e deixou os 50 mil como prêmio. Então vamos a debitar a conta 4521, vai acreditar 300 mil pela realização do sócio A. Depois temos também aqui onde diz que fala da sócia A, que diz que entregou aos clientes 100 mil, mercadorias 20 mil e viatura 100 mil, 70 mil, desculpa. Aqui vemos que está tudo a bater, que o somatório destes três aqui vai dar uns 100 mil. Sendo assim, estes valores aqui seriam os ativos, como pode ver aqui. Um ativo 20 mil, 324. Temos aqui o valor de 70 mil e a conta 41 de clientes 100 mil e acredita a conta
4522, que é do sócio B, sócio B nesse caso. Então, pela realização do sócio B. Então, esta foi minha apresentação. Espero que os colegas tenham percebido, compreendido. Espero que o docente também tenha compreendido. E até a próxima. Abraços.